Na empresa, quando o dono está lá vendendo, cobrando, pagando, quem é que está pensando no negócio? Quem é que está pensando como melhorar, como inovar, como fazer diferente, como fazer mais barato, como trazer mais qualidade, como dar mais atenção ao cliente? Ou ainda, quem é que está olhando os outros colaboradores se estão fazendo certo ou não? Muitas vezes, o empresário ele abre a empresa para exercer a profissão dele. O camarada a vida inteira cortou o cabelo, vai abrir uma barbearia, vai estar lá cortando o cabelo. Uma oficina mecânica, está lá consertando o carro. Mas aí o negócio cresce, cria corpo e ele continua lá consertando o carro. Está ignorando a gestão. Então, quem é que está dando o rumo para esse negócio? Sabe o que vai acontecer com esse negócio? Esse negócio vai se manter, na melhor das hipóteses, quando muitas vezes esse negócio vai a pique e o dono não está vendo, ele está executando a profissão dele. Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Q21. E hoje eu não estou sozinho, né? Acho que é a primeira vez que você participa aqui ao vivo comigo do Q21, não é verdade? Do Q21, acho que é. Pois é, olha, vamos inovando sempre, né? Só que aqui no Q21, aqui a gente ensina como você faz para você criar atalhos ou para você superar aqueles obstáculos que muitas vezes impedem você de trabalhar menos e ter mais lucro na empresa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é: tudo depende de mim na empresa. E agora? Esse é um obstáculo para você trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa. Mas por que será? Tem a ver, Campa, com os 6 passos, aqueles que você fala sempre? Pois é. São 6 passos, né, que eu ensino, né? 6 passos que eu ensino sempre para você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, né? E um desses passos, e eu diria que é o mais importante, é você assumir o estratégico, você assumir aquela cadeira de dono, né? É o principal passo. Por que é o principal passo? Porque o dono ficar lá fazendo coisas de dono, assumir o verdadeiro papel, é tanto causa quanto é consequência. Ou seja, quanto mais eu fico lá assumindo o meu papel de dono, fazendo coisas de dono, mais eu consigo fazer minha empresa desenvolver. Quanto mais eu faço todos os outros passos, mais eu consigo sentar lá na cadeira de dono, fazer coisa de dono. Agora, por que esse negócio da empresa depender de mim é um obstáculo? Porque se tudo depende de mim, se eu tenho que estar preso a fazer um monte de coisa, um monte de tarefa que eu tenho gente para fazer, que hora eu vou ficar lá fazendo coisa de dono? Que hora eu vou conseguir me dedicar a sentar na cadeira de dono e fazer coisas de empresário? Se eu perguntasse assim para você, você tem tempo para se dedicar a planejar a tua empresa? Você tem tempo para estudar coisas novas para você aplicar na tua empresa? Se você tivesse que ficar 10 dias fora, ganhei um prêmio lá do meu fornecedor e amanhã eu vou lá para um outro estado, né? Vou ficar lá 10 dias fora. Você está preparado para isso? Você consegue sair sem comprometer a tua empresa? E Deus me livre, né, Cris? Deus me livre, mas vai que dá um acidente ou que dá uma doença séria e você tem que ficar ali 15, 20 dias fora, talvez incomunicável. A tua empresa, ela funciona sem você? A equipe consegue resolver as coisas na tua ausência ou fica ali esperando? Eu diria que isso é a empresa depender de você, isso é a empresa depender do dono. E por que eu estou falando isso, tá? Porque, na real, é exatamente isso que acontece com muitos empresários. Se eu te convidasse, cara, é o seguinte, vem amanhã 3 dias aqui, passa 3 dias comigo durante a semana, terça, quarta e quinta, aprendendo mais sobre gestão, falando sobre estratégias. Você consegue isso? Você consegue sair, ficar tranquilo, desligado totalmente? Eu percebo, Cris, assim, que muitos alunos ali, quando entram ali no Empreendedor Líder, o horário que eles tiram para estudar é de noite, durante o dia não dá, não tem tempo. E eles até cobram da gente, vocês têm que ter gente no suporte de noite, porque é o horário que a gente tem para estar estudando. Porque durante o dia a gente está ali apagando incêndio. Então, essa é a grande realidade. Então, isso tudo é a empresa depender de você. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui. Pega um papel, pega uma caneta aí, separa um papelzinho, uma caneta, que a gente vai fazer uma atividade no final aqui. A gente vai fazer uma tarefinha sensacional para você começar aí esse processo de
diminuir a dependência da tua empresa, se esse for o teu caso, né? De repente não é o teu caso, opa, minha empresa não depende de mim. Legal, fantástico. Mas, Cris, o que a gente vai fazer aqui hoje, afinal? Bom, primeiro eu vou dizer o que a gente não vai fazer aqui, né? Então conta aí, o que a gente não Primeira vai fazer. coisa que a gente não vai fazer é dizer que a culpa da empresa tá deixando com tudo nas tuas costas é culpa da equipe, porque não é culpa Não da é equipe. culpa da equipe? Não. Não? E outra coisa que não é que falta gente qualificada. Não falta gente qualificada no mercado, pode ter certeza. Muitos empresários têm pessoas certas no lugar certo. Nós também não conseguimos resolver a tua vida numa live, numa única live, porque a gente tem um curso inteiro para isso, mas hoje a gente vai começar. A pontinha do iceberg vai aparecer. Então é por ali que a gente vai começar. Tá, mas aí vamos fazer o que afinal? Não vamos concordar que a culpa não é da equipe, não vamos concordar que não tem gente qualificada, não vamos resolver a vida, vamos fazer o que aqui afinal? Ah, bom, agora nós vamos ver o que a gente vai vir fazer aqui hoje. Nós vamos mostrar alguns motivos que levam à dependência do dono, que fazem tudo ficar nas costas do dono da empresa. Nós vamos mostrar também o que é necessário para diminuir essa dependência, para cada um fazer uma parte e o negócio ficar mais leve. E dar também uma sacada prática para diminuir essa dependência, um negócio que você já vai conseguir fazer hoje. Essa atividade, né? Agora. Essa atividade aí que você vai ter que ter papel e uma caneta na mão. Exatamente. Já vou poder agir já. Acabar com o mal pela raiz, cortar o inso lá na raiz do problema, né, Campa? Exatamente. Campa, por que é importante a empresa não depender do dono para tudo? Tá bem. Eu sempre faço uma analogia assim, Cris. Eu faço uma analogia com um exército, né? Imagina assim, ó, aquele general que a vida inteira foi soldado, de repente ele foi promovido a general. Tem a missão de comandar um exército e ele vai para a guerra. No primeiro sinal de fraqueza dos soldados, ele saca a espada e o instinto dele é ir lá combater. Pega a espada e o escudo e larga o comando e vai lá combater. E aí eu pergunto, enquanto ele está lá combatendo, quem é que está comandando este exército? Quem é que está olhando se o exército inimigo está avançando? Quem é que está olhando se o exército inimigo está armando uma emboscada? Se os soldados estão fraquejando? Se estão perdendo posto? Se estão sendo abatidos? Quem é que está cuidando disso? O que tem a ver o exército com a empresa? É a mesma coisa. Na empresa, quando o dono está lá vendendo, cobrando, pagando, quem é que está pensando no negócio? Quem é que está pensando como melhorar, como inovar, como fazer diferente, como fazer mais barato, como trazer mais qualidade, como dar mais atenção ao cliente? Ou ainda, quem é que está olhando os outros colaboradores se estão fazendo certo ou não? A empresa fica órfã. Fica órfã. Sem pai nem mãe, exatamente. Ficam lá, todo mundo à deriva, né? A deriva. A gente costuma comentar que, às vezes, muitas vezes, o empresário ele abre a empresa para exercer a profissão dele. O camarada a vida inteira cortou o cabelo, vai abrir uma barbearia, vai estar lá cortando o cabelo. Uma oficina mecânica, está lá consertando o carro. Mas aí o negócio cresce, cria corpo e ele continua lá consertando o carro. Está ignorando a gestão. Então, quem é que está dando o rumo para esse negócio? Sabe o que vai acontecer com esse negócio? Esse negócio vai se manter, na melhor das hipóteses, quando muitas vezes esse negócio vai a pique e o dono não está vendo, ele está executando a profissão dele. Só que aí, né, Cris? Puxa, a empresa no início começou lá, o dono, mais um funcionário, o dono, um sócio, mais alguém. Tudo bem, tem pouca gente, tem que fazer, faz parte. Mas só que aí é o seguinte, aí começou lá a contratar 5 funcionários, 10 funcionários, e eu vejo isso. Isso é comum, isso aconteceu com a gente na nossa primeira empresa. Né? A pessoa coloca lá muita gente, muitos funcionários, e está lá sendo colega de todo mundo, está fazendo igual, está sendo um operário, está sendo mais um funcionário, às vezes o melhor funcionário. E sabe o que é pior? É que às vezes está lá a empresa com 5, 10, 20 anos e continua a mesma coisa. Como que vai gerir essas pessoas? Como que vai olhar para o todo? Se eu estou ali fazendo, estou sendo colega do meu funcionário, eu estou enxergando a pessoa que está do meu lado. Do outro lado, eu não enxergo de cima, eu não vejo o todo. E a real o que é? A real é que o empresário ele tem que estar no comando. Quanto mais no comando ele está, melhor, vendo tudo. Porque tem muitas coisas mais importantes para o dono fazer do que ser um funcionário da empresa.
Mas por que será que isso acontece? Vamos falar um pouquinho de causa? Vamos falar assim. Vamos entrar um pouquinho de causa. Sabe o que eu ouço assim, ó? O que eu mais ouço como explicação para isso, cara, por que se faz tudo lá na tua empresa? É o seguinte, não tem gente qualificada, não tem gente boa para contratar. Quando eu contrato, os caras não dão conta. E aí? O que você fala? Outra causa é contratar errado. Botar foco na hora da contratação nas competências, simplesmente nas competências. Não é que tem que contratar gente incompetente, né, Campo? Tem que ter, tem que saber mas fazer, né? Tem que saber fazer, mas só saber fazer não é suficiente. Precisa de algo mais do que isso, né? Então, se contrata errado só pensando nas competências, o negócio começa a travar. Aí vem um negócio meio polêmico, aqui é polêmico, mas a gente precisa falar, né? Puxa, mas a culpa é dos meus funcionários, a culpa é da minha equipe. Tá, mas e quem é que contratou aquelas pessoas? Quem é que treinou aquelas pessoas? Eita. Quem é que está cobrando aquelas pessoas? Né? Então a gente costuma dizer assim, ó, puxa, eu quero resolver essa parada, eu preciso resolver a minha empresa, uma premissa básica. Traz para mim, traz para você a responsabilidade. Você é o dono da empresa. Se eu estou no comando, puxa, é minha culpa. É minha culpa. O general que perdeu a batalha é culpa dele. Não adianta dizer que os soldados, isso e aquilo. Quem é que preparou os soldados? Né? Então, se a gente for falar nisso, como é que se faz? Eu vou pegar o gancho aqui, porque você falou que às vezes contrata errado. Né? Como é que é o jeito mais tradicional de se contratar? Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você faz isso, você que está ouvindo. Eu estou dizendo que eu vejo muita gente faz desse jeito. Como que é o jeito tradicional de contratar as pessoas? Preciso alguém urgente para assumir aqui, para assumir financeiro da minha empresa. Não, para assumir vendas, para assumir a parte técnica, para ser um mecânico, para qualquer coisa. Preciso de alguém urgente. Aí o que faz? Começa a divulgar essa vaga aos quatro ventos, pede para os amigos, se souber de alguém, manda para mim. De repente alguém diz, ó, tem um cara aí para te indicar, e o cara é bom mesmo, né? O cara é bom, o cara dá conta, então manda aí. Aí o camarada vem, senta na frente e eu começo. E aí, tem experiência? Tenho. Tem? Sabe fazer o serviço? Sei, já trabalhei no fulano, beltrano, ciclano. Ah, isso aqui que eu preciso aqui, sabe fazer? Assim, sabe? Dá conta? Dou, claro que dou. Tem vontade de trabalhar? Mas claro. Ah, então faz o seguinte, tu pode começar amanhã? Começo. Então tá bom, então fechado. Beleza. Essa é a entrevista. Fechado. Vem amanhã aqui, tá tudo certo. Essa é a entrevista. Claro que tô exagerando, né? Mas normalmente é uma entrevistinha rapidinha. A tua entrevista foi de 30 segundos. Foi de 30 segundos. Mas geralmente não é muito diferente disso, né? Meia dúzia de perguntas e vai. Aí não tem tempo para perder porque tem que trabalhar. Não, tem que trabalhar, tem um monte de incêndio ali pegando fogo, tem coisa para fazer, não posso parar para ficar meia hora entrevistando, não dá, né? Então entrevistei rapidinho, aí amanhã chega a Cris. Cris, assim, ó, o teu serviço é o seguinte, ó, você vai pegar esse negócio aqui, você vai colocar ali, depois você pega esse copo aqui, coloca ali, se tiver vazio você enche, coloca um negocinho embaixo, entendeu? Entendi. Então tá, então contigo aí. Aí eu viro as costas, ufa, resolvi. Agora contratei uma pessoa boa, vai dar conta, não precisa mais me preocupar com isso. Vou lá me preocupar com os outros incêndios, né? Ô, chefe, não tinha coisinha para botar embaixo do copo, o que eu faço agora? Aí que tá, ó. Treinei de qualquer jeito. Acontece essas coisas, né? E aí eu digo, Cris, então faz o seguinte, vai lá, pega o coisinho que tá lá naquele armário. Pega o coisinho que tá lá naquele armário em tal lugar. De repente a Cris, mas eu fui lá, não tem. Então você vai lá e compra, tá aqui o dinheiro, parará. E aí fico ali, dizendo, faz isso, agora se faz aquilo, agora você faz tal coisa, agora isso aqui desse jeito. Fico ali, microgerenciando a Cris. Fico em cima, porque meu treinamento foi tosco, meu treinamento foi básico. E aí, Cris? Dá um problema. Deixa pra mim que eu assumo, eu que sei fazer as coisas aqui na empresa. Né? Exatamente. Qualquer coisa me chama. Porque se o negócio encrespar, só quem sabe fazer sou eu mesmo, dono, né? Exatamente. Não sou eu a Cris, mas eu o dono da empresa. Exatamente. Então, vai lá e tem que matar no peito e dizer assim, ó, me viro com mais um incêndio para eu apagar. Então, essa é uma das causas que faz, às vezes, a empresa depender tanto do empresário. Contratei errado, treinei errado, não dei atenção, não me dediquei a fazer com que essa pessoa se engrenasse no meu negócio. Puxa, ela poderia ter uma experiência incrível em outra empresa.
mas é de outra empresa. Às vezes, assim, ó, poxa, eu vou pegar um técnico aqui, e o técnico já trabalha há anos no ramo. Legal, mas ele sabe fazer naquela outra empresa que ele estava, e na minha, será que a minha é exatamente igual? Eu não tenho particularidades aqui que mudam, então é preciso se dedicar a treinar, e às vezes esse treinamento não acontece. Ou, né? Sim. Aí o que acontece é pouco acompanhamento, muita cobrança. Ah, tu tinha que ter feito isso aqui. Tu se deu conta de tal coisa que você não fez. Você faz tudo errado. Aí Não aprende. não aprende, não faz o que tem que ser feito. Tu trabalha errado aqui na empresa. Por quê? Pouco acompanhamento, muita cobrança do que tem que ser feito e pouco acompanhamento para chegar lá, né? E às vezes, né, Cris, às vezes vamos além disso aí, às vezes até a delegação errada, né? Às vezes simplesmente colocou a pessoa, tu tem que fazer isso, aquilo e aquilo e aquilo, essa é a tua obrigação. Tá, mas assim, ó, passar tarefa para a pessoa não é delegar, isso é estar mandando fazer coisa. Delegar é mais do que isso. Delegar é o seguinte, ó, é passar responsabilidade para a pessoa. Mas responsabilidade em cima de quê? Responsabilidade pelo resultado. O que eu espero de você? Eu espero que, poxa, eu estou te contratando para ser um técnico, né? Fazer uma assistência técnica, por exemplo. O resultado é o quê? Que você conserte tantos equipamentos em X tempo. Estou contratando alguém para cuidar do meu financeiro. Qual o resultado? As contas pagas, os clientes cobrados, os documentos organizados. Então, eu vou ter que deixar claro para a pessoa. É isso que eu espero. Ah, mas ela tem experiência, ela já sabe fazer. Tá legal, mas e aí? Na minha empresa, não. Na minha empresa, não. Será que na minha empresa? Será que ela sabe que eu quero? Ah, mas é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia. Eu gostaria de fazer isso, mas o chefe não me mandou. Então, não vou fazer, não vou me meter no negócio dele. Não vou me meter. Não é nem aqui. por incompetência, porque a pessoa é reservada e ela acha que ela não pode ir até lá. Exato, né? claro, né? Fazer aquelas coisas. Eu tô falando de pessoas boas, né? Quando eu falo pessoas boas, eu estou falando de pessoas assim que têm qualidades, têm características legais, pessoas que dá gosto ter com a gente. Tem vontade Tem de vontade. trabalhar. Às vezes as pessoas querem fazer mais, mas como eu fico ali, faz isso, faz aquilo, aí ela vem pra gente, tá, mas e aí, como que eu faço agora? O que tem que ser? Eu não dou essa liberdade, eu não deleguei a responsabilidade correta. E às vezes, também tem outro negócio que tá me lembrando, o empresário fica preocupado ali com os mínimos detalhes. Ó, você falou lá com o cliente, mas a hora que você disse bom dia, você não olhou para ele. Tá, mas e aí? Vendeu ou não vendeu? Vendeu, bateu a meta, então tá bom. Tem coisas que a gente não precisa estar tão atento, tão em cima, microgerenciando. Ah, mas aquela conta ali você pagou no último dia. Podia ter pago antes, tá? Mas você me disse que era para manter as contas em dia. Estando em dia, tá tudo bem, tá tudo certo. Então não precisa me preocupar, às vezes, com tanta coisinha que fica ali enchendo o saco, né, Cris? Sim, muitas vezes isso acontece porque não existe uma hierarquia. A pessoa não sabe da onde vai da onde começa até onde termina o trabalho dela. E ela não sabe nem a quem se reportar. Às vezes tem 2, 3 sócios lá na empresa e a pessoa não sabe quem que é o chefe dela. Um manda, outro desmanda. Um diz tu faz assim, o outro diz faz assado e o outro diz faz frito. E aí ela não sabe qual que é o certo, ela começa a dar confusão mental nela, né? Totalmente. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Então a hierarquia, quem que é o chefe, quem cuida de cada setor, quem faz as coisas dentro da empresa é extremamente importante para que a pessoa entenda qual é o lugar dela dentro da empresa também, né? Então, não, exatamente. E tem ainda aquele empresário que ele gosta de centralizar as coisas, né? Não, deixa para mim, isso deixa comigo, isso é difícil, eu nem vou te ensinar, isso é complicado, deixa que eu faço. Então ele fica centralizando e muitas vezes ele tem orgulho disso, né? Ele tem orgulho em saber que é ele que faz, ele que resolve. Não, isso eu não vou delegar de jeito nenhum, e é uma coisinha desse tamanho. É uma coisinha pequenininha que às vezes ali tem uma pessoa que poderia dar conta daquilo ali, mas o camarada ele quer centralizar para ele quer ele fazer. Então tudo isso aí são coisas que fazem com que aumente a dependência. Cada vez mais a empresa passa a depender do dono o tempo todo. Campa, qual é a maior objeção do empresário sobre a empresa depender dele? Como assim, objeção da empresa depender dele?
Aquelas coisas assim que o empresário toda hora está dizendo, a empresa depende de mim por causa disso. Tá. Tá, tem um negócio assim que eu preciso... Tem que ser assim. Tem que ser assim, não tem outro jeito. A coisa que a gente mais ouve é o olho do dono que engorda a boiada. É assim mesmo. É o dono que sabe mais. É o dono que tem que estar lá com a barriga no balcão, tem que estar lá em cima o tempo todo para os negócios andar. Essa é a maior objeção. A empresa não precisa depender tanto de você. Precisa sim, é o olho do dono que engorda a boiada. A empresa é minha, eu que tenho que trabalhar mais. Eu que tenho que trabalhar mais, eu que tenho que ser o primeiro a chegar, eu que tenho que ser o primeiro a sair. Essas são as objeções que a gente mais ouve todas as vezes que a gente fala nesse tópico aí. Eu costumo dizer que essa história do olho do dono que engorda a boiada, Cris, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu leio lá nos nossos vídeos, mas é o olho do dono que engorda a boiada, eu estaria, acho que já bilionário de tantas vezes que eu ouço essa frase. Tá. Mas vamos falar sério. Vamos. Fala sério agora. Até agora eu não tô falando sério, tô brincando. Não, agora é mais sério ainda. O dono não é o mais interessado no negócio? Ele não teria que estar em cima o tempo todo, olhando as coisas que estão acontecendo, vendo se as coisas estão funcionando, fazendo tudo que tem que ser feito lá? Não é a barriga no balcão que funciona? Tu veio para botar fogo no parquinho, né? Eu vim para incomodar, já te falei desde o começo. Isso aí, ó. Saber. Não vim aqui fazer amigo. Eu concordo com o que você falou. O dono é o mais interessado no negócio, tá bem? A boiada para o dono é um negócio. A boiada para o dono não é os funcionários que ele tem que estar em cima. Não é as tarefas que ele tem que estar fazendo. O dono ele tem que estar preocupado com o negócio. Ele tem que estar preocupado com as estratégias do negócio. Pensa comigo. Vamos pegar uma empresa grande aqui, tá? Vamos pegar um banco. Pega um banco. Você tem conta em banco? Todo mundo tem conta em banco? Você já viu o dono lá no banco, recebendo, trabalhando no caixa? Você já sentou na frente do dono negociar uma tarifa, negociar um empréstimo, um financiamento? Você já viu o dono pagando conta do banco? Você não vai ver o dono pagando conta do banco. Mas vamos falar de outros negócios, rede de varejo, rede de assistência técnica, qualquer empresa que tem filiais. O dono está ali trabalhando em todas as filiais, o dono está ali vendendo, não está fazendo isso. Não está. De repente você pensa, tudo bem, mas esses negócios têm bons gerentes para tocar. Ok, e o gerente é dono? Ou é funcionário? Lá no banco, o gerente geral da agência, ele é dono. Ele não é dono, ele é funcionário também. Então não é o dono que está ali com a barriga no balcão. Num grande varejo, pega lá a Magazine Luiza, tá a dona Luiza na loja, cobrando, vendendo, entregando, repondo. Não tá, não tem como, ela teria que ter, sei lá quantos clones para estar um em cada loja. Não tá fazendo isso. Mas funciona. Mas funciona, sem ela tá lá. Aí você vai dizer assim, mas é uma empresa muito grande, é diferente, ok. Mas ela nasceu grande? Um dia teve que começar, Teve que começar. Se você procurar fotos na internet, procura fotos de grandes negócios, da Google, da Apple, da Havan, da Magazine Luiza, qualquer coisa, do Silvio Santos. Os caras começaram pequenininho, começaram sozinhos, sem dinheiro. Só que eles tinham uma coisa, que é o seguinte, eles tinham cabeça de grande. Cabeça de grande. Isso que faz a diferença. Então, assim, o olho do dono tem que estar na boiada, concordo. Mas a boiada não é fazer tarefa, a boiada não é estar em cima dos funcionários, cobrando, mandando, enchendo o saco, microgerenciando, não é isso. A boiada é a gestão do negócio, a boiada é a cadeirinha do dono, é o estratégico. É como que eu vou fazer mais, como que eu vou fazer melhor, que produtos eu vou trazer, o que eu vou agregar para o meu cliente, como que eu vou melhorar, o que eu preciso estudar, o que eu preciso melhorar. Isto é cuidar do negócio. Isso é o olho da boiada. O olho do dono? É o olho do dono, em cima da boiada, tá? Mas, aí que tá outra coisa. Às vezes tem empresário que ele usa a tarefa por desculpa. Ele usa a tarefa. Eu tenho muito o que fazer, então eu não posso fazer essas coisas. Assim? Às vezes, ele tá lá, ele tem lá, como eu falei, 30 funcionários. E ele é igual qualquer um dos funcionários. E ele usa aquilo como muleta. Eu não posso parar para pensar porque eu tenho que fazer, porque ninguém faz como eu. E ele entra num ciclo vicioso. Quanto mais ele faz, menos ele consegue se dedicar a pensar. Então aquilo é uma desculpa para ele. Às vezes ele gosta de fazer isso. Eu tenho um caso
Eu já devo ter contado, sei lá, zilhões de vezes, mas eu sempre gosto de puxar esse caso, porque é um caso assim mais lúdico, né, pra gente falar, que é aquele da fábrica de facas lá. Uhum. Ele com 40 e poucos funcionários, ele estava lá na fundição, fundição não, estava lá na fábrica, serrando chifres, serrando osso para fazer cabo, malhando ferro, não é malhando que chama, não é fundindo, forjando. Forjando ferro, um calor infernal, porque para ele aquilo era um prazer, então ele usava aquilo de desculpa. Vinha alguém para fechar um negócio grande, ele não gostava de negociar, não, eu preciso não tem como te atender, eu preciso lá fazer faca. Vinha alguém ali para, de repente, dar uma estratégia para ele desenvolver o marketing, fazer diferente. Cara, eu não posso conversar contigo, eu tenho que fazer faca. Mas ele não tem que ser exemplo para os outros funcionários? Ele não tem que mostrar como é que se faz? Como é que você acha que ele seria exemplo dos funcionários? Fazendo? Liderando. Exatamente, essa é a palavra-chave. Liderando, organizando, planejando. O general do soldado, ele não é exemplo, é aqui que você luta. Não é exemplo assim, ele é exemplo definindo as estratégias para o negócio. Estratégias, para mim, é a palavra-chave. É isso aí. O cara que está no estratégico, o empresário que está lá no topo da pirâmide, que consegue enxergar de cima para baixo, enxergando o que tem que ser feito, enxergando, né, que as pessoas estão errando, é muito mais importante do que sendo exemplo, fazendo o operacional, lutando a batalha. Ele não tem que lutar a batalha, ele tem que estar comandando, ele tem que estar lá fazendo o que tem que ser feito. Sem usar desculpa que tem que fazer a coisa. Né? Não, tem que fazer o trabalho de dono. Se ele não trabalhar no lugar de dono, quem está trabalhando no lugar de dono? Ninguém. Ou pior, às vezes estão, sabe quem que tá? Seu dono não está lá sendo dono, sabe quem que é dono do negócio? É o concorrente que está ali ditando a regra de mercado e o dono tem que seguir, porque ele não está ditando as regras. Ele só perde por preço daí, Só perde por preço, e aí ele acha, mas o concorrente é desleal, por isso que o meu negócio está afundando. É o funcionário que está fazendo o papel de dono, é vários funcionários que estão ali mandando no negócio, muitas vezes mais. Eu já vi muitas empresas e que tem funcionário que manda mais que o dono. Tem. E o dono vai lá e pede a bênção para o funcionário se ele pode fazer determinada coisa. E isso é um perigo, né? Exatamente. Porque ele não paga os boletos no final do mês, né? Se der errado, o que vai acontecer com o funcionário? Recebe lá a rescisão e deu, né? Tudo certinho. Recebe todos os direitos. Tudo certinho. E o dono, né? E o dono, ó. O salário, ó, e o dono, ó. Exatamente. E como é que o empresário pode superar esse obstáculo de tudo depender dele, Campa? Bom, eu acho que a primeira coisa é postura, né? Poxa, aquilo que eu falei, às vezes está ali centralizando. Estou centralizando as coisas, estou eu fazendo. Então para de se achar o cara, para de se achar que só você sabe. As pessoas sabem também, é só ensinar, elas vão aprender. As pessoas são inteligentes e às vezes a gente subestima. Então tem que parar de se achar o cara. Às vezes até desapegar, parar de centralizar. Às vezes... isso aqui, a pessoa vai fazer e não é tão bem quanto eu. Ok, mas deixa fazer. Deixa fazer. Eu faço em meia hora, ela leva 1 hora. Tudo bem. Mas é meia hora que você não tem que fazer. Que ela está fazendo. É meia hora a mais para você se dedicar para o estratégico. Então, passa a responsabilidade para as pessoas. Define a responsabilidade do jeito certo. Treina do jeito certo. Treina as pessoas para cumprir essa responsabilidade. E eu posso acrescentar ainda, relaxa um pouco. Relaxa, curte, dá espaço para as coisas. Deixa falar, mas ele vai fazer do jeito dele, não é bem assim. Quem sabe o jeito dele seja melhor que o teu. Exatamente. Se você não tem processo lá, quem sabe o jeito dele seja melhor. E aí? Se dá o resultado, tá tudo certo. Mas, claro, se você conseguir ter processos, e eu sempre vou defender processos numa empresa. Se você tiver processo na tua empresa, é muito mais fácil disso acontecer. É muito mais fácil de você fazer as pessoas seguirem, porque o processo não é ensinar alguém a fazer alguma coisa, o processo não é robotizar, o processo é simplesmente você digitar o resultado. Como que tem que ser aquela atividade? Isso é o processo. E, acima de tudo, eu acho que tem que treinar as pessoas para que elas tenham um posicionamento, né? Como que seria ter um posicionamento? Elas não têm que ter resposta para tudo. Elas não têm que ter, se o cara perguntar isso, você diz aquilo. Se o cliente fizer assim, você faz assim. Aí é robozinho, não dá para ter robozinho. Mas, assim, estimular, eu acredito que nós, empresários, nós temos a obrigação de estimular as pessoas para serem seres pensantes,
As pessoas têm que entender qual é a linha de raciocínio, qual é que é a linha do nosso negócio, aonde que a gente quer chegar. E elas têm que também estar contribuindo em ajudar a criar alternativas para isso. É aquele negócio, é dar o seu jeito dentro de um certo posicionamento, né? Sim, dentro de critérios, dentro de um posicionamento empresarial e usar o cérebro delas para não precisar ficar te chamando o tempo todo, ocupando o teu cérebro o tempo todo e gastando a tua energia o tempo todo. Porque, afinal, são vários cérebros unidos ali. Exatamente. E se der o espaço, de repente ela vai vir com ideias que... aquele negócio assim, que tem gente, cara, eu tenho meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Mas o braço sou eu que comando, né? Fico ali mandando, faz isso, faz aquilo, né? Eu não preciso ter vários braços, eu preciso ter vários cérebros. Quanto mais cérebros tiver na empresa, melhor. E cabe ao dono desenvolver esses cérebros. Contrata a pessoa certa, olhando para os valores da pessoa, treina essas pessoas, valoriza essas pessoas, dá responsabilidade e acompanha. Isso funciona muito bem. Mas, Cris, aonde será que você acha que alguns empresários erram na hora de fazer esse processo da empresa não depender tanto? Como é que você acha que acontece? Quando eles imaginam assim, bom, me disseram que eu não posso fazer tudo e não posso estar em cima o tempo todo, então eu vou fazer com que as pessoas façam. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, Ciclano faz aquilo. Vira as costas e deu. Isto se chama delargar. E isso é uma irresponsabilidade com a tua própria empresa. Não faça isso, que isso dá problema, né? Aquele negócio, né? Te vira aí, ó. A partir de hoje, até hoje, eu sempre disse, ó. Você paga isso, você vê aquilo, você cobra aquilo. A partir de amanhã não te falo mais, é contigo, te vira. E a pessoa não tem essa preparação. É tipo aquela criança que eu tô ali pegando na mão para tudo, e agora eu chego para ela e digo, agora vai lá e dá teu jeito, te vira, cansei. Almoça sozinho, toma banho sozinho, se veste sozinho, vai para a escola sozinho. O que vai acontecer? Vai dar problema, né? Dá o espaço. Mesmo esse exemplo da criança, acho que é muito bom, Campa. Dá o espaço para a criança, deixa ela se vestir, mas vigia ela. Isso aí. Né? Vigia no bom sentido de poder auxiliar, poder dar a orientação certa no momento que ela se perder, até ela aprender a se vestir sozinha. Porque o teu objetivo como empresário é ajudar os teus funcionários a terem independência. No começo, é como aquela criança pequena que não sabe se vestir sozinha. Você vai ensinando, ela vai aprendendo até que ela aprendeu e agora você já pode dizer assim, esta pessoa, este funcionário já sabe fazer essa atividade. Pronto. Tá pronto. Já aliviou, exatamente. Ou ainda, outro jeito errado de tentar resolver essa dependência. O seguinte, eu vou pegar aquela pessoinha que está ali no financeiro e eu estou sempre dizendo o que fazer, ela não tem competência, eu tenho que estar sempre mandando, e às vezes o erro é meu, de estar sempre mandando e não treinar. Eu vou demitir e vou contratar alguém bom. Vou contratar um financeiro com experiência. Né? E eu contrato essa pessoa, e eu boto essa pessoa e ufa. Bom, agora o cara é bom, o cara tem experiência, não precisa mais me preocupar. Vai lá e toca, e acabou. E aí aquela história que a gente falou antes. Ele era bom lá no outro, mas será que vai ser bom comigo? Talvez ele seja bom lá no outro, porque o outro tinha um processo. Era organizado. Porque o outro era organizado, o outro treinava, e se de repente eu não tenho processo, eu não tenho organização, será que essa pessoa vai ser boa aqui? Aí é um problema. Outra coisa, né, Cris? Então agora é o seguinte, agora eu vou fazer tudo isso que o Campa e a Cris estão falando em todos os setores da minha empresa, amanhã mesmo. Eu vou lá, pego o financeiro, eu pego o técnico, eu pego o vendedor, eu pego o comprador. Cara, a partir de hoje é com vocês, se viram, assume aí, e qualquer coisa aí, fica me chamando. E eu vou só para as vendas, tá? Eu vou lá vender. Eita, aí eu vou lá vender. Aí o que acontece? Aí eu saio para ir no primeiro cliente. Fui lá no primeiro cliente, toco o telefone. Cara, e agora aqui, as compras aqui, o cara não tem aquilo que eu preciso, como que eu faço? Então você liga para o outro lá, vê com ele assim, ele vai te cobrar tanto, aí você fala para ele que você paga no máximo tanto, em tal condição, se ele não fizer, tu liga para o ciclano, beleza, agora eu vou para minha venda. Aí liga do financeiro, o cara aqui ele não pagou, e aí o que eu faço? Não, você liga para ele, diga que isso, diga aquilo, papapá, legal, vou para minha venda, aí liga o vendedor, o cara lá quer mais desconto, o cara não sei o que, diga para ele que é assim, assim. Aí fica um monte de gente ali, me usando o meu cérebro. Então, o que é o ideal? Em vez de querer largar tudo, resolver tudo de uma vez, tá quanto tempo desse jeito, né? Um de cada vez. Pega um setor, pega uma pessoa, vai resolvendo aquilo ali, ajustou, azeitou, tá meio caminho andado, começa a replicar para outro setor. Aí funciona, aí é mais fácil de fazer isso acontecer, né?
Sim, um passinho de cada vez. Uma pessoa, um setor de cada vez, com acompanhamento, com treinamento, com aquilo que tem que ser feito devagar e sempre. Porque depois que um está pronto, vai para o próximo e você vai poder respirar. O principal que vai estar ganhando nisso é você, que vai poder dizer: estou conseguindo. Esse primeiro deu certo, agora o segundo vai também. Exatamente. Mas, Campa, o que é preciso, então, para eliminar essa dependência do dono? Bom, assim, para eliminar a dependência, vamos falar abertamente aqui. Tudo que a gente ensina tem a ver com 6 passos para você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. 6 passos que eu ensino lá no Empreendedor Líder. 6 passos, tá? Tudo se resume a 6 passos. Mas tem 2 passos que tem que acontecer na empresa. O primeiro passo é o quê? Eu ter pessoas comprometidas com o meu negócio, tá? Pessoas comprometidas é diferente de ter pessoas extremamente competentes, tá? Competência é uma coisa, comprometimento é outra. Se eu puder ter pessoa competente que seja comprometida, melhor ainda. Mas se eu tiver que optar entre competência e comprometimento, eu prefiro optar por comprometimento. Agora, como que eu contrato uma pessoa competente, Campo? Não contrata. É você que faz a pessoa ficar competente, através de estratégias para isso. Então, quais são as estratégias para isso? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque depois não tem uma dica importante para dar aqui. Mas para ter pessoas comprometidas, eu preciso dar para elas uma razão. Por que elas estão na minha empresa? Por que a função delas existe? Por que a minha empresa existe? Isso é uma razão. A pessoa tem que se sentir que o que ela faz é importante e que ela está num negócio importante. Então, lá no Empreendedor Líder, eu ensino a definir essas razões já no começo. Né? Lá no comecinho, porque isso é muito importante. Eu tenho que ter a responsabilidade. As pessoas têm que saber que elas são responsáveis por alguma coisa. Porque quando eu dou responsabilidade para as pessoas, eu dou a elas uma reputação para elas zelar. Se ela não tem responsabilidade, se ela é tarefeira, ela não tem reputação nenhuma. Ela simplesmente faz, se der, se não der, não faz. Agora, quando ela tem uma responsabilidade, ela tem que defender a honra dela. E a honra dela é estar cumprindo a responsabilidade ou não. Para eu ter pessoa competente, tem que haver confiança. Eu tenho que confiar que a pessoa vai fazer. A pessoa tem que confiar em mim, tem que confiar no processo. Ela tem que se sentir confiante que ela vai dar conta. Ela tem que saber que ela tem a capacidade, ela tem os meios, a empresa proporciona isso. E eu preciso desafiar as pessoas de alguma forma. No desafio, ela prova o valor, ela prova que ela é boa. Mas, quer ter pessoas comprometidas? Você tem que reconhecer esses talentos, tem que reconhecer as pessoas que cumprem esses desafios. Então, tudo isso faz com que eu consiga comprometer as pessoas. Mas, além de comprometer, essas pessoas que estão comprometidas, veja bem, elas têm que trabalhar também junto com o segundo passo, que é processo padronizado. Porque se eu tenho processo, eu tenho uma diretriz para essas pessoas. Se eu não tenho processos, eu preciso de pessoas super competentes, eu preciso de pessoas muito boas trabalhando comigo. Eu costumo brincar que eu tenho lá a Liga da Justiça inteira. Eu tenho Super-Homem, tenho Mulher Maravilha, eu tenho Aquaman, eu tenho Flash e eu tenho Batman. Por quê? Porque eu preciso sempre ter as pessoas melhores que eu conseguir contratar se eu não tenho processo. Agora, se eu tenho processo, eu só preciso ter o Batman trabalhando para mim. Só os Batmans. Porque qual é o superpoder do Batman? Nenhum? Não tem superpoder. Ele não voa, ele não tem mira laser, ele não fica invisível, ele não fica horas embaixo d'água, ele não tem superpoder nenhum. Ele é um ser humano comum. Mas o que ele tem? Ele tem um cinto lá, um cinturão cheio de utilidades. Tem um gancho para ele escalar, tem um repelente para tubarão, tem um monte de coisa naquele cinto. Uma solução para cada problema. Ou seja, ele tem processos. Comparando com a empresa, o cinto do Batman na empresa é os processos. Então eu preciso ter esses processos. Só que o processo não é um papel, não é um papelzinho comum que me diz como que faz as coisas. O processo é um conjunto de coisas, é as regras da minha empresa, é a hierarquia bem definida, é as pessoas certas no lugar certo, porque às vezes a pessoa tem uma certa competência, é muito competente, eu contratei ela para uma coisa que ela não é competente. Ela está no lugar errado. Ela teria outras coisas para fazer na empresa que ela seria muito melhor. Para o processo funcionar, não dá para estar na cabeça. Tem que estar no papel, tem que estar documentado. Eu preciso treinar as pessoas com base nisso. E eu preciso criar cultura de processos.
Quando eu tenho a cultura, as pessoas sabem que ali é diferente, que ali as coisas fluem, que ali as coisas acontecem. Mas para tudo isso funcionar, eu preciso ser um líder melhor, eu preciso liderar minhas pessoas com base em processos, eu preciso liderar não só sendo exemplo. Ser exemplo é uma coisa importante, mas liderar é dar esse direcionamento. Então eu não posso, e muitos empresários falham miseravelmente nessa questão de processos, porque eles são os primeiros a descumprir os processos. Eles querem que as pessoas sigam, mas quando algo cai nele, ele não cumpre. Aí, como é que está liderando, né? Não está liderando, está fugindo. E aí todo mundo para de fazer processo, enfia na gaveta e deu, né? Exatamente, enfia na gaveta e deu. Só que aí tem uma coisa que eu gosto de falar, e ó, anota isso aqui se possível, porque isso aqui é uma grande sacada, tá? Se você contratar uma pessoa, e essa pessoa é mediana, uma pessoa na média, uma pessoa meia boca, como diz no popular, e você tiver uma cultura de processos na tua empresa, essa pessoa, ela pode ser uma excelente pessoa na tua empresa. Uma pessoa mediana pode ser uma ótima pessoa numa empresa que tem processo. Mas uma pessoa ótima, ela pode ser mediana numa empresa que não tem uma organização, numa empresa mediana. Né? Então, resumindo, pessoa mediana pode ser ótima numa empresa com processos, enquanto uma pessoa ótima pode ser mediana numa empresa mediana. Isso é uma regra. Às vezes, os empresários estragam as pessoas pela bagunça, pela falta de organização, pela falta de diretriz. Exatamente. Pessoa boa pode ficar estragada numa empresa bagunçada, que nem diz o outro, né? Curto e grosso, agora vou falar curto e grosso. Porque ela era boa lá porque tinha processo, tinha organização. Ela sabe trabalhar no organizado, botou no meio da bagunça, estragou aquela pessoa que era incrível. Estraga. E qual é aquela dica prática que você falou lá no começo, Campa, para diminuir a dependência do dono? Campa, mas o exemplo tem que vir do dono. Não posso proibir os colaboradores de usar o WhatsApp se eu utilizar. Na verdade, é por aí mesmo, tá? É por aí. Poxa, ninguém pode usar o WhatsApp na minha empresa e eu estou usando, aí é ruim, né? O chefe pode. Claro, algumas regalias o chefe tem que ter, afinal ele é o dono da empresa, mas tem coisa assim, no ambiente ali, não vamos usar, não usa também. Procura ser um exemplo. Mas tem setores também, tem pessoas que vão utilizar o celular para fazer vendas. Né? Tudo bem. Né? O dono, de repente, faz parte junto da equipe comercial, vai lá e usa o celular. A equipe de produção, não. Com certeza. Boa noite, obrigado Campo e Cris, já estou acompanhando há algum tempo, viu positivamente e começo a sentir que estou no caminho certo, ainda há um ar do caminho, mas sinto que não estou só. Show. Legal. Tem uma pergunta, como posso melhorar a comunicação com meu sócio para que ele entenda a importância dos processos? Ele regularmente troca as regras e acha que não deve seguir as mesmas regras. Na verdade, é assim, tem que haver conscientização, né, Víncia, tem que haver conscientização que se você não seguir as regras, se o teu sócio não seguir as regras, não dá para cobrar as pessoas. Regra é um negócio que existe para ser cumprido. Eu sou um cara, algumas pessoas aqui dizem que são de Caxias do Sul, né? Eu sou um cara que eu me considero Caxias. Se tem regra, eu cumpro. Posso não concordar, mas a regra existe, então vamos cumprir. Vamos brigar para que aquela regra passe a não valer mais, mas enquanto ela existe, vamos cumprir. Na empresa é a mesma coisa. Se eu quero que as pessoas cumpram, eu tenho que cumprir. O exemplo, ele vem de cima. Porque quando você não cumpre, quando o teu sócio não cumprir os processos, gente, para fazer uma venda é assim, pega o pedido do cliente, registra aqui, passa lá e entrega ali. Quando o seu sócio ele vai vender, ele simplesmente fala com o cliente, não registra, entrega e pronto, ele não tem o direito de cobrar ninguém quando alguém não fizer isso. Então, isso tem que estar claro para ele. Cara, você quer que as pessoas cumpram? É importante para você? É importante para o nosso negócio? Então, passe a cumprir também. Vicente é o nome dele. Desculpa, é que eu vi Vince ali, Vicente. Então, fala com ele lá, cara, queremos que as pessoas cumpram, queremos que as pessoas sigam, me ajuda a fazer isso, cumpre junto comigo, vamos ser exemplo para essa turma? Ou então faz o seguinte, esquece de cobrar, vamos voltar na nossa bagunça aqui, vamos esquecer processo, vamos esquecer regra, mas vamos deixar todo mundo agir desse jeito, tá bem? Essa é a real. E mexer no jogo com o jogo já acontecendo, trocar as regras do jogo com o jogo já acontecendo, é
Pode, a receita certinha para perder gente boa que trabalha com você. Aí a pessoa que é gente boa, que gosta de regra, que gosta do negócio certinho, ela vai embora, vai ficar só os ruins. Só aqueles que não se importam, não. Então vamos lá. Você vai escrever aí agora. Eu quero que você, antes de você escrever, pense o seguinte: ó. Pense numa tarefa que você tem gente para fazer. Essa tarefa que você vai pensar é uma tarefa que você precisa muito fazer essa tarefa, você tem que fazer, ou você tem que ficar em cima. Só que tem que ser uma tarefa que te consome tempo, ou que você tem que fazer muitas vezes durante o dia. Qual tarefa, ou seja, resumindo, qual tarefa você tem pessoas para fazer, mas vira e mexe, você está fazendo, você está lá acompanhando as pessoas e te consome muito tempo. Pensa nessa tarefa e escreve aí no papel. Pode ser que seja, eu tenho que vender porque as pessoas não dão conta, eu tenho que cobrar os clientes quando eles não pagam, eu tenho que ir lá entregar a mercadoria, eu tenho que ir lá executar o serviço, eu tenho que comprar, mesmo tendo um comprador ali, eu tenho que pagar contas, porque a pessoa que é para pagar esquece, não se organiza. Resolver pepino, porque os negócios não foram feitos do jeito que era para fazer. Exatamente. Refazer alguma coisa que alguém fez errado. Todo dia eu tenho que refazer isso por causa que fulano e ciclano fazem errado. Eu tenho que me meter nas conversas, porque as pessoas não estão dando conta. Então escreve aí qual é essa tarefa que te consome muito tempo do teu dia, e você tem gente para fazer, mas você tem que ficar em cima. Você tem que fazer muitas vezes ou ficar dando direcionamento. Você vai colocar aí agora, a segunda etapa da tarefa você vai escrever. Ah, mas eu sei. Não me interessa, eu quero que você escreva no papel, porque quando você escreve, você conscientiza, tá? É diferente de simplesmente saber. Quando a gente escreve, a gente conscientiza. Então escreve aí por que motivos, por que causa você precisa fazer ou você tem que estar em cima. Qual é a causa disso? Ah, porque eles não sabem fazer. Ah, porque ele é incompetente. Aqui a gente falou que a gente não ia concordar com isso, né? Mas se for o caso, coloque. Não, a pessoa não sabe fazer, a pessoa é incompetente. Eu nunca treinei essa pessoa. Eu nunca ensinei o jeito certo. Eu não tenho tempo de parar de ensinar. Me consumiria muito tempo eu ter que ensinar, é melhor eu fazer. Então coloca o motivo. Ah, isso acontece lá de vez em quando, mas começou a acontecer com muita frequência agora. Qual é o motivo? Mas dá o real motivo aí. Vai na veia, vai na raiz do problema. E conta para mim aí também. Conta aí. Qual que é o motivo de você ter que fazer essa tarefa? Ah, não tenho gente para fazer isso. É só eu lá para fazer. Então, pode ser um motivo também. Então, coloca aí, vamos ver. Ó. Então, vamos para o terceiro ponto aqui. Terceiro ponto agora, você vai escrever o que você precisa fazer para você não ter que fazer mais isso. Entendeu? Qual é o planejamento? Agora vamos planejar, ó. Função de dono é planejar. Estamos fazendo isso aqui, ó. O que você tem que fazer para que você não precise mais fazer essas tarefas? Ah, eu tenho que dar responsabilidade para a pessoa fazer isso. Cris, você é responsável por botar validade no negócio aqui, ó. Se não acontecer, é falha tua. Você Escolhe tem essa responsabilidade. Um horário ali e tu vai fazer, porque tu não vai esquecer se tu tiver horário. Ah, eu tenho que treinar a pessoa. Como que você coloca essa validade? Eu tenho que contratar uma pessoa a mais só para fazer isso. Então, qual é a atividade que você vai fazer? O que você precisa fazer para começar a resolver isso, tá? Quais são? Eu tenho que contratar, eu tenho que treinar, eu tenho que passar a responsabilidade, eu tenho que sentar com ela 1 hora por dia para eu ensinar do jeito certo de fazer isso, tá? Eu tenho que criar um documento que a pessoa faça e assine aqui quando ela fez mesmo, me prove. O que você tem que fazer para que isso aconteça? Coloque aí no papel. Planejamento. Função do dono. Planejar e não fazer menos. Quanto mais eu planejo, menos eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu fico escravo a fazer. Então, vamos resolver essa parada aqui agora, tá bom? Então, até agora, o que você fez? Ó? Vamos revisar. Você escreveu a tarefa que você tem que estar em cima ou tem que fazer. Você escreveu a justificativa do porquê você tem que fazer isso. E você está começando a planejar o que você vai fazer para resolver. Olha só que massa. Tá? Tá começando a planejar. Ia falar? Sim. Então fale. Acho que uma coisa que é muito importante nessa hora, Campa, que a gente vê que as pessoas, elas não se dão conta disso. Não é errado não saber. Mas não se dá conta, mas é bom conscientizar. O que acontece?
Muitas vezes eu digo assim, ó, eu quero que a Mariazinha faça essa tarefa, só que eu quero que ela seja um clone meu. Eu quero que faça tão bem quanto eu e faça tudo exatamente os 10 passos das coisas que eu preciso fazer para aquilo ali funcionar. E eu posso dizer assim, ó, você não precisa ter um funcionário ou alguém que faça as 10 coisas exatamente igual a você. Mas se você tiver um funcionário que faça uma ou duas partes dessas 10 coisas que você tem que fazer, já vai te liberar tempo para você treinar, supervisionar, fazer o papel de dono e cuidar para que ela possa ter perfeição. Que nem alguém falou ali, mas não faz o acabamento fino tão bem quanto eu, não dá certo, não fica bom para o cliente. Mas então deixa ele fazer o acabamento grosso. Depois tu termina o acabamento fino. Simples quanto assim. Tempo já libera? Exato. Quanto tempo já libera? É uma pequena parte, como a Cris falou. Né? Daqui a pouco, puxa, eu levo 4 horas, me consome 4 horas por dia. Mas se alguém me aliviar 1 hora, é 1 hora que eu ganho para planejar, para fazer isso que nós estamos fazendo agora, para planejar para outras coisas, para outras áreas. E vamos para a quarta etapa da tarefa agora? A quarta etapa é o seguinte, ó, você acabou de escrever o que você tem que fazer para resolver isso. Agora, você vai colocar aí uma data. Quando que você vai começar? Se você colocou uma ação, treinar, quando que você vai treinar? Se você colocou 2 ações, vou contratar e vou treinar, você vai colocar 2 datas, até quando você vai contratar, até quando você vai treinar. Se você colocou 3 ações, eu vou passar a responsabilidade, eu vou treinar, eu vou criar um documento para acompanhar quando que você vai passar a responsabilidade, quando que você vai treinar e quando você vai criar esse documento. Isso é planejamento. Então, escreve aí no teu papel quando. Só que esse quando tem uma regra. Esse quando não é semana que vem, não é amanhã, não é mês que vem, não é o quanto antes melhor. Esse quando é uma data. Data é dia, mês e ano. Eu vou fazer isso dia 16 de abril de 2021. Vou fazer isso dia 20 de abril de 2021. Então, uma data, dia, mês, ano. Então, escreve aí qual é a data que você vai fazer essa atividade aí. Pensa comigo, essas coisinhas que você escreveu aí, que você vai treinar alguém, que você vai contratar alguém para fazer, quanto tempo vai aliviar para você? Para a empresa não depender de você para uma coisa, uma. Mas imagina que se você fizer esse exercício para várias atividades, para várias tarefas, a empresa passa a não depender de você para um monte de coisa, quanto tempo te sobra? Meu Deus do céu. Muito tempo. Muito tempo. E se a pessoa tiver medo? O funcionário tiver medo e ficar te chamando toda hora? Vai lá, acompanha o cara. Cara, você me perguntou isso uma vez, me perguntou de novo. Anota aí. Tem um pouquinho de paciência, né? Tem um pouquinho de paciência com as pessoas. Vamos tentar passar um pouco de segurança aqui, ó. No começo as pessoas perguntam bastante, é normal até ela sanar todas as dúvidas delas para ela poder fazer por conta, né? Exatamente, acompanha. Quanto mais você acompanhar as pessoas, mais ficar junto, mais pegar junto, mais independências elas vão ter de você. Mas não fazer o trabalho dela, acompanhar, olhar. Acompanhar, exatamente. Esquece aquele negócio, deixa que eu faço. Isso aí é difícil, deixa para mim. Né? Para com isso. Isso é uma mania feia, né? Vamos parar com mania feia. Mas assim, para a gente resumir aqui o que a gente conversou aqui hoje, tá? Todo o nosso bate-papo. Como é que seria para você a tua vida com essa tarefa que você exercitou agora não depender de você? Como é que seria isso? Tá? E como é que seria você replicar isso para outras tarefas também? Para que não precisasse depender tanto de você, para que menos coisa dependesse de você na sua empresa, para que menos funcionário dependesse de você. Será que eliminar esse tipo de independência ajudaria você? Eliminar esse tipo de dependência. Será que essas coisas que não dependem tanto de você facilitaria para você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa? Essa ferramentinha aqui que a gente entregou hoje é uma coisinha desse tamanho, super fácil, super simples, só que tem que fazer. E isso, se feito de forma contínua, de forma constante, para todas as tarefas, vai te aliviar horrores, vai facilitar muito, para que as pessoas não dependam de você, para que a empresa não dependa de você, para que você possa se dedicar a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa muito mais lucrativa. E isso tudo
todas as estratégias para isso, todos os 6 passos, eu ensino lá no Empreendedor Líder. Aqui eu vi que tem muito aluno aqui que está participando dessa live, e você sabe, tá tudo lá, tá nas aulas gravadas, tá nos nossos encontros de mentoria. Queridos, agradeço demais a participação de vocês, adorei estar aqui com vocês. Quero deixar o meu forte abraço e eu desejo que você viva Positivamente.